Eu li todo esse livro ouvindo a discografia do Joy Division. Por quê? Porque sim. Gente, então estou aqui de volta com ela de novo, né? Novamente, a nossa musa inspiradora, Anne Rice. Hoje eu trago para vocês um pouquinho, né, sobre o livro Vampiro Lestat. O último vídeo foi o vídeo que eu fiz sobre uma entrevista com o vampiro. Na verdade, tinha sido uma releitura. E aí, né, nessa edição nova da Rocco, né, eu comprei os 3. Fiz o vídeo da entrevista, se você não assistiu ainda, tá a resenha aí embaixo, sem spoilers, tá? Podem assistir tranquilo. E eu li aquele livro e eu fiquei muito louco, muito afim pra ler logo o próximo, então eu já peguei o Vampiro Lestat, li ele muito rápido também, né? Aproveitar que eu tô no finalzinho das minhas férias. E terminei esse e já comecei também já o Rainha dos Condenados. Gente, eu tô tendo overdose de Anne Rice, vocês não têm noção do quanto essa autora é maravilhosa. Inclusive, eu nem sei como que eu vou fazer esse vídeo direito sem dar uma aqui daquelas... Sabe aqueles fã louco, lunático, que fica falando que ai, ela é maravilhosa e não consegue explicar nada? Eu tô nesse nível. Eu não sei como eu vou explicar o tanto que eu gostei desse livro, o tanto que eu tô gostando dessa autora, né? O primeiro contato com a Anne Rice foi com esse livro aqui, A Hora das Bruxas, volume 1. Foi o único que eu li, né? A saga dela de bruxas tem 4 livros. E aí, só que eu li ele muito novo, eu lembro que eu gostei bastante, mas eu não tinha conseguido pegar o quão rica e o quão bem construído é a escrita dela, é a narrativa dessa autora. E eu só tô conseguindo perceber isso agora, depois de, né, mais de 10 anos que eu li a Anne Rice pela primeira vez, relendo agora, né, e lendo livros novos dela, eu tô tendo uma percepção maior do quão foda que é essa escrita, né, essa narrativa. Então eu vou contar primeiro um pouquinho sobre o livro, sem dar muitos spoilers, né. O que eu falar assim não vai interferir na experiência de leitura de vocês, então eu vou tentar não dar nenhum detalhe muito importante sobre nenhum dos livros. E falar um pouco também sobre o que eu acho dessa autora, né, gente? Então, o Vampiro Lestat, gente, ele segue sendo, então, volume 2, a continuação das crônicas vampirescas, tá? O que eu pesquisei, eu acho que são 13 livros, mas num total, as crônicas vampirescas num total são 15 livros. Posso estar enganado, mas é uma coisa assim. Eu quero ler tudo, tá? E já adianto pra vocês que este daqui, ainda não li, o Rainha dos Condenados, tô no comecinho ali, mas esse pra mim é o melhor livro de vampiros que eu já li na minha vida. Incluindo Drácula, incluindo Varney, incluindo todos aqueles clássicos maravilhosos. Eu acho que esse, ele é tão bem construído numa linguagem atual, né? Que ao mesmo tempo, por ele ser um livro contemporâneo, né? Ele é um livro antigo. Ele é um livro muito rico em sentimentos, em história principalmente, em personagem, construção de personagem, construção de história mesmo, a mitologia que ela conseguiu criar a respeito dos vampiros, né? Então, se no primeiro livro a gente tinha ali, né, o ponto de vista do Lewis, né? Se você não assistiu o vídeo, dá uma olhada lá. Mas aqui a gente tem o Lewis contando toda a história dele, de como que ele se transformou em vampiro. Ele então narrando esse fato, né, os fatos da vida dele para esse jornalista. Aqui no segundo livro a gente já entende, o livro já começa falando pra gente que foi publicado um livro, então, chamado Entrevista com o Vampiro. E então esse jornalista provavelmente publicou toda a história do Lewis, né? Só que até então todo mundo tem aquilo como uma ficção, né? E aí a gente tem o maravilhoso, poderosíssimo Vampiro Lestat. Ele desperta depois de muitos anos dormindo, adormecido, né? Meio que no estado de hibernação. Desperta assim nesses dias mais modernos, na década de 90 mesmo. Ele então lê o livro Entrevista com o Vampiro e aí ele pensa, ah, queridinho, então já que o Lewis está falando tudo sobre os vampiros, eu vou fazer a mesma coisa. E então ele começa a escrever um livro chamado Vampiro Lestat, né, que inclusive é o nome da banda de rock que ele vai ter também, ele vai formar uma banda de rock. E ele vai escrever então toda a história dele, desde lá no passado, quando ele foi transformado, e tudo que ele passou, então, a vida inteira dele. Então, logo no começo a gente já entende que o Lestat, ele é esse grande astro do rock, né, e as letras dele são letras sobre a vida dele. As letras das músicas, né, são letras que falam sobre o vampiro que transformou ele, sobre o pai e a mãe, né, que vai ser contado mais pra frente quem são esses, o pai e a mãe dos vampiros. Então são letras que falam toda a realidade e a mitologia dos vampiros expostas na cara de todo mundo. A gente sabe, né, gente, que é um pecado meio que mortal você revelar os segredos dos vampiros para as pessoas, para os mortais, né, então é uma coisa totalmente proibida de ser feita. E o Vampiro Lestat, né, ele tá metendo os pés pelas mãos, ele tá jogando tudo na cara de todos. E isso tá causando um grande alvoroço entre as pessoas, principalmente entre a população de vampiros da modernidade. Só que assim, gente,
90% vai do livro, ele é todo lá no passado. Como eu falei, o Lestat ele vai contar toda a história dele. Então a gente vai entender que ele foi meio que quase que sequestrado por um vampiro chamado Magnus, que transformou ele, né? E o Magnus, assim que ele transforma o Lestat, ele já se mata, ele já se suicida e deixa o Lestat a ver navios, né? Ele deixa uma grande fortuna para o Lestat conseguir se manter ali como um vampiro, mas ele ainda não tem todas as respostas. Então ele vai atrás de buscar conhecimento de quem são, da origem dele também, né? E aí nisso tudo, alguns vampiros do Entrevista, né? Do primeiro livro vão voltar nesse, como o vampiro Armand, que eu até então tinha o Armand como um dos meus favoritos, mas agora mudou totalmente. Um dos meus favoritãos, assim, o meu nenenzão é o vampiro Marius. E o Marius é o vampiro que transformou o Armand, né? O vampiro Armand. Ele é um vampiro romano, né? Muito antigo. Então a gente tem toda a história dele também. E é uma história incrível. Daria um filme maravilhoso. Só a história do vampiro Marius, né? E ele é muito lord, muito gentleman, gente. Esse homem é muito apaixonante. E o livro, ele é cheio disso, entendeu? Quando eu falo que ele é uma leitura rica, é porque realmente tem muita história nele, gente. E a Anne Rice, falando agora um pouco sobre a narrativa dela, né? A forma que ela constrói a história, do começo até o fim, ela, além de ser muito bem amarrada, ela tece várias histórias, né? A gente tem a história do Magnus, bem pouquinho, porque ele morre logo no começo. Mas a gente tem a história do Lestat, a gente tem a história do Armand, da origem dele, como ele foi transformado. A gente tem a história do Marius, que é o vampiro que transformou o Armand. A gente tem também uma pincelada do vampiro que transformou o Marius. Então é desse jeito, e vai indo só mais lá pro passado. Só mais no passado. Só mais no passado, até que a gente chega lá, na onde vai ser então a origem de todos esses vampiros. De onde é que vem toda essa vampiraiada. Que é lá, a gente vai entender que tem origem lá no Antigo Egito, né? Lá no Antigo Egito mesmo, antes das pirâmides, antes das esfinges e de tudo. Então ali nesse passado está a origem deles, né? Envolvendo o pai e a mãe, que foram digamos que os primeiros vampiros, né? E a forma como esses dois, né, que é a Akasha e o Enkidu, tiveram então esses poderes, eu não vou falar para não estragar, porque eu acho que é uma coisa legal você descobrir sozinho. É interessante. E assim, como é uma história muito antiga, como é uma origem muito antiga, a gente tem só boatos, né, de que talvez sejam assim. Então a gente tem pergaminhos contando a história do pai e da mãe e tal. Só que tem uma característica muito importante a respeito desses dois primeiros, né, dos primeiros vampiros, que é muito importante e afeta todos os outros, que eu também não vou falar, porque senão vai estragar a surpresa. Sim, gente, a Anne Rice, ela não tem pudores, né? Ela não tem papas na língua, ela não se acovarda pra contar o que ela quer contar. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Lestat tendo um relacionamento romântico, praticamente, com a sua própria mãe, né? Então a gente sabe que em determinado momento ele vai acabar transformando a mãe dele também. E aí a mãe dele já sofre um upgrade ali de vampira, né? E fica toda bonitona, mais jovem. E eles começam então uma parceria, e o relacionamento deles é muito interessante, porque além deles se tratarem praticamente como amantes, eles têm uma relação de lealdade muito forte, que é muito legal de ler. É muito legal, gente. Pode ter certeza que eu contar esse detalhe não vai interferir na sua experiência. Esses dois, eles passam por muita coisa juntos. Então é o que eu falei. Tem muita história a ser contada, então eu tô contando assim 2% de tudo que acontece no livro. E os vampiros eles são sexuais no ato de se alimentar mesmo, né? Então no ato de chupar o sangue de alguém já é uma coisa muito sexual para um vampiro. Então aqui a gente não vai ter cenas de sexo, por exemplo. Porque esses vampiros, eu acho que eles são meio que assexuados, com questão de órgãos genitais mesmo, de sexo, né? Eu acho que eles não são muito sexuais nesse sentido, pelo menos até agora não teve nenhuma cena. Mas o próprio ato de... Quando eles se apegam a um ser humano, quando eles se apegam a um mortal ou um imortal depois da transformação, é um laço muito forte, é como se fosse um amor intenso, sabe? Uma paixão avassaladora. Então eles se beijam mesmo, eles se pegam, eles se chupam, sabe? O sangue um do outro e aquela coisa. E os vampiros da Anne Rice são uma viadagem que eu adoro, gente. Eles se pegam mesmo. Quando tem que falar que eles se beijam, ela não fica se acovardando, sabe? Eu nem sei a época que foi escrito esse livro, provavelmente
Se hoje em dia já é polêmico você escrever uma cena de beijo gay, imagine na época que foi escrito. Como eu falei, apesar de não ter nenhuma cena de sexo escrita, ela é uma leitura muito intensa sexualmente. Então, quando eles vão se alimentar, por exemplo, ou quando tem as cenas ali do Marius com o Armand, que foi o vampiro que ele transformou, as cenas do Marius com o Lestat, são cenas que os dois juntos soltam faíscas. Você lê o negócio com tesão, sabe? Ela consegue transmitir essa atmosfera sexual tinindo, entendeu? Então a leitura dela é para mim. Eu amo essa escrita, gente. Nesse livro, a gente já vê que o Lestat ele já não é esse vilão que a gente achava que era no primeiro livro, né? Afinal, no primeiro livro a gente tinha o ponto de vista do Louis. E no final desse livro a gente tem as explicações, meio que algumas justificativas do Lestat sobre a forma que ele agia, né, com o Louis. Então a gente... então era por isso, sabe? Então eu na verdade, nem no primeiro livro eu achava o Lestat muito vilão. Eu achava que ele estava mais para um anti-herói mesmo. Eu achava que ele seguia com a sua própria natureza de vampiro. E aqui a gente já tem toda a vida dele para dar apoio ao que eu já achava, né? Então ele não é muito esse vilão. Eu acho que ele é bem narcisista, mas aí é uma característica muito legal do Lestat também. A gente vai ter também uma abordagem muito maior sobre a mitologia dos vampiros da Anne Rice. Então nesse livro ela já conta muito sobre as características deles, né? Que a gente já descobre que, por exemplo, são vampiros que eles choram sangue, né? No filme do Entrevista com o Vampiro, ele chora lágrimas normais, ele fala que aquilo é uma coisa muito rara de um vampiro acontecer. Só que aqui nos vampiros dos livros mesmo, a gente sabe que eles choram lágrimas de sangue. A gente já entende como que funciona melhor os dons telepáticos dos vampiros. Eles conseguem ler os pensamentos uns dos outros através de imagens que são passadas. Eles conseguem sentir a presença de outros vampiros em distâncias mais longas também. A gente já entende que quanto mais velho é um vampiro, maior é o poder dele, e não o contrário, né? Ao invés dele enfraquecendo conforme os séculos vão passando, ele vai ficando mais forte, né? A gente já sabe também que o vampiro, como eu falei no primeiro, não muda a mentalidade dele, então ele precisa de um elo da modernidade para se manter sempre vivo, né? Porque senão ele definha. A gente sabe que vampiros em alguns determinados períodos de tempo eles passam a hibernar, né? Por questões existenciais, digamos assim. Eles se enterram e ficam lá por anos e anos até que eles saem, quando bem entender. E entre muitas outras coisas, tá? Contei só um pouco. Mas a gente já vai construindo então toda a mitologia deles. E é uma mitologia incrível, sensacional. A forma que ela escreve, meu Deus. Falei que eu ia tentar não ser tiete, né, gente? Tem até uma cena muito legal aqui que o Lestat ele acorda na modernidade, né, nos anos 90. E ele explica o que está acontecendo nessa modernidade louca, né? Como que esses vampiros se tornaram cults, né? Se tornaram símbolos da literatura e símbolos do cinema. Então é muito legal, deixa eu ver se eu acho. Ele fala assim: durante todo o século XIX, os vampiros começaram a ser descobertos pelos escritores europeus. E aí ele vai dar uma lista dos melhores livros que existem de tudo que eu já falei aqui no canal, né, gente? Que é Lord Ruthven, a ação do Dr. Polidori deu lugar a Sir Francis Varney, que eu também já tenho resenha aqui no canal desse livro maravilhoso. Mais tarde apareceu a magnífica e sensual Condessa Carmilla Karnstein. E por fim, o grande macaco de imitação dos vampiros, olha só, Hirsuto Conde Drácula Eslavo, que pensava poder transformar-se num morcego ou de desmaterializar à vontade, embora rastejasse pelo muro de seu castelo à maneira de um lagarto, aparentemente por diversão. Todas essas criações e muitas outras parecidas alimentavam o apetite insaciável pelos contos góticos e fantásticos. Então, só o que há de melhor. Ele pegou tudo isso e falou que era uma baita de uma palhaçada, né? Que não tinha nada a ver com a mitologia original dos vampiros, com o que era real, né? Então é muito legal, gente. O Lestat, a gente percebe, quando ele foi transformado lá no passado, ele era igual ao Louis. Ele era um vampiro muito humanista, ele não queria matar pessoas. E ele foi, assim, ficando mais ácido com o passar dos anos, né? Porque a gente entende que ele sempre manteve alguns princípios. Por isso que eu falo que o Lestat ele não é tão ruim assim. Então ele mata, só que ele mata malfeitores. É um juramento que ele fez, né? Então ele tem assim alguns princípios que ele carrega com ele até os dias atuais, que se passam no livro, né? E o final desse livro é tiro, porrada e bomba. O final é espetacular, coisas de lá de trás voltam com tudo para a modernidade. Alguns vampiros desse livro voltam também no final aqui, porque o Lestat ele tá
com fogo no rabo, sabe? Ele tá querendo falar tudo da banda de rock, ele tá querendo expor toda a história dos vampiros, ele está expondo a história dos vampiros. E aí acontece um caos no final desse livro que eu falei, não dá, vou ter que ler o próximo. Comecei a ler então Rainha dos Condenados, né? A gente tá até lá dentro do livro. E assim, eu quero terminar ele rápido também para trazer o vídeo aqui para vocês. Aí vai ficar as 3 resenhas certinhas. Depois que eu ler os 3 livros das Crônicas Vampirescas, eu vou passar a ler a Saga das Bruxas Mayfair, tá? Os que eu tenho, por enquanto eu tenho só o 1 e o 2. Os volumes 1 e 2, eu tô torcendo pra Rocco fazer novas edições da Hora das Bruxas também, porque essas capas são muito feias. Mas são histórias incríveis. Eu lembro que eu gostei muito, muito mesmo do primeiro livro. São personagens que estão na minha memória até hoje. E eu tô louco pra reler essa história, né, das bruxas, né, com a mentalidade que eu tô tendo hoje, com as percepções que eu tô tendo hoje a respeito dessa escrita que é primorosa. Aí, gente, queria falar um pouco também sobre o fato de eu não entender. Assim, eu sei que a Anne Rice ela tem uma legião de fãs muito grande, só que eu não vejo ela sendo tão comentada e tão lida quanto Stephen King, quanto Clive Barker. Então assim, eu não consegui achar motivos, a não ser o puro machismo mesmo, né, gente? Então é um reflexo, a Anne Rice ela é um reflexo do machismo que existe na literatura também. Porque é uma autora que consegue escrever sobre vampiro, bruxa, fantasma, lobisomem, espírito. Ela praticamente escreveu sobre tudo que existe no universo sobrenatural. E de uma forma muito boa, de uma escrita titânica, né? Não ser comentada assim, tipo, as pessoas leem, só que ela não tem essa babação de ovo que o Stephen King tem hoje em dia, por exemplo. E falando por mim, a escrita da Anne Rice é anos-luz superior à do Stephen King. Eu não queria fazer essa comparação, mas eu queria só mostrar pra vocês que realmente eu não entendo por que ela não ser tão comentada, ela não ter tantas homenagens hoje em dia quanto são feitas por Stephen King. Então eu acho que eu não consegui achar outro motivo a não ser o puro machismo mesmo. Então fica aqui, né, gente, fica aqui a minha dica de vocês lerem mais a Anne Rice. E eu me incluo nesse balaio também, tá, gente? Eu já babei muito ovo do Stephen King, do Clive Barker, e eu sempre ia adiando a Anne Rice, não sei porquê, mas ela sempre ficava assim em terceiro plano. E agora eu tô trazendo isso pra primeiro lugar, porque eu tô muito apaixonado de verdade pela escrita dela. Vou querer sim ler tudo dela, preciso ler tudo que ela escreveu, mas eu vou fazer então esse cronograma que eu expliquei pra vocês, né? Lendo A Hora das Bruxas, um volume 1 e o 2 pelo menos, eu volto para as Crônicas Vampirescas pro 4º livro, né? Mas então aguardem aí a resenha do Rainha dos Condenados, que provavelmente vai ser a próxima que eu vou gravar aqui no canal. A gente já fecha os 3 vídeos certinhos das Crônicas Vampirescas, pelo menos os 3 volumes primeiros. E aí a gente vai continuando depois, tá, gente? Eu tenho que ler outras coisas também. Por mim, eu lia só Anne Rice a partir de agora. Eu ia ter uma overdose de Anne Rice. Pelo menos passar aí alguns meses, né, lendo só ela, mas eu preciso ler outras coisas que estão na lista também. É bom então, gente, que vai ter muita Anne Rice sendo falada aqui, tá? Bom, gente, espero que eu tenha sido claro nas minhas opiniões. Eu espero que eu não tenha confundido demais a cabeça de vocês. Eu nem fiz roteiro para gravar esse vídeo. E assim, falar um pouquinho do que eu mais gostei. Eu fiz muita marcação do livro para ler aqui um pouquinho com vocês, mas o vídeo vai ficar muito grande se eu for ler sobre tudo que eu queria. Mas vale muito a pena, gente. Melhor livro de vampiros que eu já li na minha vida. Vale muito, muito a pena, tá, gente? É isso então. Se você gostou, deixa aí o seu like, comente no vídeo. Seu comentário é muito importante para esse canal, porque o canal ele é tombado. O YouTube não divulga o canal como deveria, né? Porque os vídeos estão desmonetizados. Se você gosta aí de vampiros, se você é fã da autora, né? Comente o que você acha, quais livros da Anne Rice você já leu e divulgue aí esse vídeo para os seus amiguinhos. Gente, é isso. Beijo para todo mundo e até a próxima. Ou não.